Olá, queridos, que bom ter vocês aqui comigo mais uma vez nessa nossa segunda aula da nossa maratona sobre os temperamentos nos relacionamentos. Hoje nós teremos a nossa segunda aula deste curso, deste mini curso que vai revolucionar a sua vida, que vai revolucionar o seu relacionamento. E essa será uma aula especial onde nós estaremos entendendo um pouco melhor como que funciona os 4 temperamentos básicos do ser humano. Nós vamos esmiuçar um pouco mais a fundo esses 4 temperamentos e entender como é que eles funcionam no relacionamento a 2. Isso vai lhe dar uma visão muito mais clara de quem você é e de quem é o seu cônjuge, de quem é o seu namorado, sua noiva, o seu noivo, o seu parceiro, a sua parceira, e isso vai lhe entregar ferramentas para que você possa adaptar dentro do seu relacionamento e assim possa corrigir algumas rotas e direcionar melhor a sua vida e o seu relacionamento. Nós vamos, no dia de hoje, falar sobre esses 4 temperamentos e algumas características inerentes a cada um desses temperamentos. Para nós entendermos bem os 4 temperamentos, eu vou usar 4 elementos da natureza, 4 elementos para representar cada um dos 4 temperamentos básicos. Nós vamos usar o ar, o fogo, a água e a terra. Então, esses 4 elementos, eles representam os 4 temperamentos básicos. O ar, ele é uma representação do temperamento sanguíneo. O fogo é uma representação do temperamento colérico. A água é uma representação do temperamento fleumático e a terra é uma representação do temperamento melancólico. Esses 4 elementos representam muito bem as características de cada um desses temperamentos. O ar, por exemplo, ele pode ser quente, mas ele também pode ser úmido, ele pode ser frio. Isso fala de uma falta de constância. O ar, ele é expansivo, o ar ele tem um movimento, ele se movimenta muito. Então isso é uma representação dessa influência do sanguíneo. O sanguíneo é muito influente, a pessoa sanguínea é muito intuitiva. A característica do sanguíneo é justamente essa expansão, essa comunicação. Dos 4 temperamentos, é o mais comunicativo, o mais otimista, o mais fácil de se relacionar. Então, isso está representado a esse movimento do ar, a essa liberdade do ar. O ar se movimenta, o ar se expande, o ar ele está em constante influência, nós sentimos a influência do ar, nós precisamos do ar. Então, o sanguíneo é esse tipo de pessoa que nós precisamos da influência dele, da alegria dele, da companhia dele. O sanguíneo é aquele tipo de pessoa que alegra o ambiente, é aquele tipo de pessoa que está sempre com um sorriso no rosto, que não acorda sempre de mau humor, pode até ter algum momento de explosão, de ira, mas são momentos muito passageiros. Mas a característica de alguém com temperamento sanguíneo é alegria, é tranquilidade, é otimismo. Então, é a característica desse tipo de temperamento. Uma das características muito fortes das pessoas sanguíneas é a intuição. Dos 4 é o mais intuitivo e aqueles que gostam de fazer muitas coisas diferentes. Então, em uma relação, o sanguíneo é aquele tipo de pessoa que gosta de viajar, que gosta de fazer coisas diferentes, que gostam de inovar no relacionamento, é aquele tipo de pessoa que gosta de sempre surpreender o seu parceiro, é aquele que entrega flores, aquele que entrega presente, é aquele que faz surpresa
para o seu parceiro, ele é um parceiro surpreendente, porque ele está sempre surpreendendo, sempre tem uma palavra para o seu cônjuge, para o seu parceiro, para a sua parceira. É o tipo de pessoa muito sociável, muito animado, é o tipo de pessoa onde você se apaixona muito fácil por conta desse jeito expansivo, dessa forma muito animada, muito amável, muito sociável. Então, essa é uma característica do temperamento sanguíneo. Essas são as características positivas do temperamento sanguíneo. Mesmo tempo que ele é romântico, alegre, sociável, comunicativo, feliz, aquele tipo de pessoa que está sempre agradando o seu cônjuge, o seu companheiro, a sua companheira, está sempre procurando inovar, fazer coisas novas, tornar a vida da pessoa mais alegre, mais animada, colocar a pessoa para cima. Ele é muito otimista, palavras positivas. É esse tipo de pessoa no relacionamento. Porém, as suas características negativas são características que às vezes são tendenciosas a uma falta de compromisso, a uma falta de responsabilidade. Então, nas relações, ele às vezes pode ser um pouco irresponsável. É aquele tipo de pessoa que não tem planejamento, é aquele tipo de pessoa que age por impulso, que age na emoção. Ele é muito emoção. Então, o sanguíneo, ele tem essa característica de sempre agir por emoção, na emoção. Ele é muito impulsivo. Então, um exemplo para vocês entenderem é aquele tipo de pessoa que planeja uma viagem sem ter condições de fazer a viagem, mas ele vai lá e passa o cartão de crédito, não sabe como vai pagar aquilo. Então ele tem esse lado muito irresponsável, uma falta de compromisso, às vezes, com aquilo que ele assume, porque é aquele tipo de pessoa no relacionamento, às vezes, que fala, que promete, mas depois não cumpre por causa da sua inconstância. O sanguíneo é o tipo de pessoa muito inconstante. Então, nos relacionamentos, ele tem um lado muito bom, muito positivo, porém, ele tem esse lado negativo que pode trazer um pouco de instabilidade para o relacionamento. O segundo temperamento que nós queremos, falar sobre ele é o colérico. E o elemento que representa o colérico é o fogo. O fogo, ele fala de dominância. O fogo, aonde ele se alastra, ele domina, ele toma conta do ambiente. Então é uma característica muito forte do colérico, que é justamente essa dominância. O colérico, ele é, por natureza, alguém muito dominante, um líder. Então é aquele que direciona, aquele que lidera, aquele que domina na relação. Então, em uma relação, uma pessoa colérica, a sua tendência é dominar, a sua tendência é liderar, a sua tendência é, às vezes, tomar conta daquela relação e fazer com que tudo aconteça de acordo com a sua vontade, por conta dessa dominância do colérico. O colérico é o tipo de pessoa executora. Então, os executores, as pessoas que fazem as coisas acontecerem na relação, são geralmente pessoas coléricas. O colérico é aquele que ele vai para cima da situação, ele conquista, ele domina, ele faz de tudo para que as coisas aconteçam muito rápido. Então, enquanto o sanguíneo é o fazer diferente, aquela pessoa intuitiva que faz as coisas diferente e nova na relação, o executor colérico, ele é o tipo de pessoa que quer fazer as coisas muito rápido. Então, para ele é resultado. Para ele precisa as coisas acontecerem muito rápido. Então, ele é muito esforçado. Dos quatro temperamentos, é o mais esforçado, o mais corajoso, é o produtor, ele é muito confiante, ele é muito determinado, ele é muito competitivo. Então, as pessoas coléricas são muito competitivas. As pessoas coléricas são muito confiantes, muito determinadas. É aquele tipo de pessoa que inicia um projeto e ele só para quando termina o projeto que ele iniciou. As características negativas do colérico no relacionamento é justamente a intolerância.
ele é um pouco intolerante e às vezes até muito grosseiro. É aquele tipo de pessoa que no relacionamento, ele prioriza mais o trabalho do que a família. Por ter essa característica, de ser um produtor, de ser dominante, de ser competitivo, ele às vezes coloca trabalho acima de família, porque para ele o conquistar, o dominar, o ser competitivo, o ser produtor faz com que ele dedique mais o seu tempo a trabalho, dedique mais o seu tempo a projetos. Então é o tipo de pessoa que não é romântica. O colérico não é romântico, ele é muito prático. Ele não é como o sanguíneo que constantemente diz eu te amo, constantemente te elogia, constantemente está ali demonstrando os seus sentimentos, porque ele é muita emoção. O colérico, ele não é emoção, o colérico é razão. O colérico é muito essa questão prática, uma questão muito de ter que executar as coisas. Ele é muito a sua visão está muito focada naquilo que ele tem que fazer, que ele tem que produzir isso de forma muito rápida. Então as pessoas coléricas são pessoas, que levam a sua vida de forma que a sua vida é uma constante produção, ele tem que produzir alguma coisa. Você não vai ver um colérico sentado muito tempo, tranquilo muito tempo, não, ele está sempre tentando fazer alguma coisa, executar alguma coisa, produzir alguma coisa. Então este temperamento no relacionamento, ele é difícil por conta dessa questão de colocar trabalho, projeto acima de família. O terceiro tipo de temperamento que nós vamos, falar é o fleumático, representado pelo elemento água. Quando eu falo de água, e eu relaciono a água com o temperamento fleumático, eu falo de uma adaptabilidade. A água, ela tem essa característica, adaptabilidade. Quando eu coloco a água em um copo, ela vai se adaptar ao formato do copo. Qualquer recipiente que recebe a água, ela se adapta àquele recipiente. Então, isso fala da adaptabilidade do fleumático. É uma característica do fleumático. O fleumático é o tipo de pessoa mais paciente e mais calma que existe. É o mais calmo, mais paciente, mais tranquilo. E se pudéssemos definir com uma palavra o temperamento fleumático, seria estabilidade. Porque na relação é aquele que traz muito mais estabilidade para a relação porque tem a cabeça fria. Ele é uma pessoa introvertida, calma, tranquila, que não se estressa com facilidade, que tem muita dificuldade para demonstrar suas emoções. Então, as pessoas fleumáticas é o tipo de pessoa que não é como sanguíneo. Quando sanguíneo fala te amo para quem conheceu ontem, o fleumático não tem esse tipo de atitude. O fleumático é o tipo de pessoa que é muito tranquilo, muito calmo, e às vezes até ele passa até uma visão para o seu cônjuge, para o seu parceiro, a sua parceira, de uma certa falta de preocupação. Por ser tão tranquilo, por ser tão calmo, por ser tão paciente e viver a vida de forma muito mais leve, ele às vezes passa uma impressão, até mesmo que ele não se importa com a pessoa, de que ele não está preocupado com a pessoa, porque ele vive a vida muito tranquila, muito calma, sem estresse, sem problema. Então, o fleumático é o tipo de pessoa na relação que traz essa estabilidade. É confiável, é leal, é um tipo de pessoa que todo mundo quer como amigo, é aquele tipo de pessoa que é pacificador, é aquela pessoa que sempre vai colocar ali panos quentes ali naquela situação, aquele que vai apaziguar aquela tempestade, que vai trazer o equilíbrio. Então, o fleumático tem essa característica. Uma das principais características negativas do fleumático é justamente essa questão de deixar transparecer que ele não se importa, deixar transparecer que ele não está preocupado com o outro. Ele é frio, ele é calculista,
O fleumático é o tipo de pessoa que causa muita dificuldade, por exemplo, para as pessoas coléricas. Um fleumático casa com uma pessoa colérica, vai causar dificuldade para o colérico, vai fazer com que o colérico esteja sempre explodindo, porque o colérico não suporta a calmaria do fleumático. Enquanto ele é muito agitado, enquanto ele é muito proativo, o fleumático é o tipo de pessoa reativa. Ele é aquele tipo de pessoa que só reage, ele não age, ele reage. E tem uma tendência muito grande à morosidade, uma tendência muito grande a se acomodar. Por isso a água, ela se acomoda naquele recipiente aonde ela é depositada. O fleumático se acomoda às vezes com a situação. O fleumático é aquele tipo de pessoa, que tem a tendência muito grande a deixar com que o relacionamento caia na mesmice, na rotina. Porque ele se acostuma à rotina, ele se adapta às situações, então para ele está tudo bem. Ele não está enxergando que, às vezes, o relacionamento caiu na rotina. Ele não está percebendo, por exemplo, se ele casa com a melancólica, que a melancólica está mal, que está passando alguma coisa, que está precisando de ajuda, ele às vezes nem percebe, porque ele olha para a vida sempre de forma otimista, para ele está tudo bem, tudo tranquilo. Então, ele passa essa imagem muitas vezes de que não se importa, embora ele ame a pessoa, ele passa uma imagem que não se importa por conta do seu temperamento frio, por conta dessa calmaria, dessa paciência que ele tem. Então, eh, ele se adapta à situação, se acostuma com aquilo ali e para ele está tudo bem. O quarto tipo de temperamento que eu quero falar com vocês nessa noite é o temperamento melancólico. O melancólico é representado pela terra. Essa representação física do melancólico tem a ver com a sua característica dominante de ser uma pessoa sensível. Tudo aquilo que você faz com o melancólico, aquilo ali fica gravado. Quando a gente pega, por exemplo, vou dar um exemplo, uma faca. Se eu pegar uma faca e eu tentar atingir o ar com a faca, vai ter resultado? Não vai acontecer nada. Se eu pegar uma faca e tentar cortar o fogo, atingir o fogo, vai acontecer alguma coisa? Não vai acontecer nada. Se eu tentar pegar a faca e cortar a água, eu vou conseguir cortar a água? Não tem como. A água, ela é adaptável, não vai acontecer nada. E se eu pegar a faca e eu ferir a terra? A terra vai ficar marcada. Então, os 4 tipos de temperamento, o melancólico é aquele mais sensível. Quando o melancólico ouve alguma coisa do seu cônjuge, seu parceiro, da sua parceira, isso é gravado na sua alma. Pessoas melancólicas, às vezes, passam 5, 10, 15, 20 anos, ela está lembrando aquele dia que você falou alguma coisa que ela não se agradou ou que ele não se agradou. Então, é o tipo de pessoa, que guarda muito rancor, que guarda muita mágoa, é o tipo de pessoa que é difícil de você se relacionar com ele, porque ele tem um padrão altíssimo de perfeccionismo, então, pra você se encaixar nesse padrão do melancólico, você precisa fazer muita coisa, e ainda que você faça muita coisa, nunca vai ser o suficiente. As características positivas do temperamento melancólico é justamente o ser diligente. A diligência é uma característica muito forte do melancólico. Além da diligência, o que pode definir a pessoa melancólica é ser analítico. Dos 4 é o mais analítico. É aquele tipo de pessoa que olha para as situações, que olha para um projeto, para uma situação e ele tem uma visão geral daquele projeto. Ele consegue enxergar muito bem os prós e os contras. Ele consegue enxergar muito bem os pontos positivos e os pontos negativos, então ele faz uma análise geral naquela situação, e a sua visão sempre tem uma tendência
a ser uma visão um pouco mais pessimista. Ele foca muito mais no problema do que na solução. Eh, Além disso, dos 4 é o mais disciplinado, o mais organizado, o mais atento aos detalhes. Dos 4 temperamentos, é aquele que mais se atenta aos detalhes. Ele é muito detalhista, ele é muito perfeccionista. O melancólico é o tipo de pessoa introvertida, porém, que faz as coisas com muita atenção, muita qualidade. O padrão dele é de excelência. O padrão dele é muito alto. Então, o melancólico tem essa característica de ser muito disciplinado, muito diligente e muito certo para fazer as coisas. Essas são as suas principais características positivas. Além disso, dos 4 temperamentos, o melancólico é aquele tipo de pessoa que é difícil de você conversar com ele, porque ele não se abre. Dos 4 temperamentos, é aquele mais introvertido. Então ele traz muito para dentro de si e é muito difícil de discutir a relação. A tendência dele é se fechar em vez de falar, em vez de se abrir. Então é aquele tipo de temperamento esponja. Ele absorve demais as coisas e ele, às vezes, não põe isso para fora. Em vez de chegar e abrir isso, em vez de expor a situação, discutir a relação, as pessoas melancólicas, eles têm uma tendência muito grande a ir se fechando e guardando aqueles sentimentos, guardando aquilo, se corroendo por dentro de mágoa, de rancor, o que pode levá-lo a uma crise de ansiedade, até mesmo a depressão, porque ele remói muito as situações. Então, quem tem um melancólico como companheiro, como parceira, como cônjuge, ele deve estar ciente dessa situação. Quando ele se fecha, dificilmente você consegue falar com ele. Dificilmente você vai ter um diálogo com ele. Ele não vai querer conversar. Enquanto o sanguíneo dura apenas um momento, às vezes a sua irritação, o melancólico pode durar muitos dias. É aquele tipo de pessoa que fica por dias sem falar, por dias sem querer conversar, por dias sem querer nenhum tipo de discussão na relação. Ele não está pronto para isso. Então ele precisa de um tempo para que ele possa remoer aquela situação, associar aquela situação, para depois ele aceitar algum tipo de conversa. Então, é preciso fazer uma leitura correta do seu cônjuge, da sua parceira, do seu parceiro, para você entender, como é que ele funciona. Então isso aqui foi, eh, um apanhado geral sobre essas questões desses 4 temperamentos, a gente entender melhor como é que eles funcionam, e a partir da próxima aula, nós estaremos agora fazendo a junção de algumas situações. Então vamos juntar, por exemplo, um melancólico com um colérico e entender como é que vai ser essa relação. Vamos juntar, por exemplo, um sanguíneo com um fleumático e entender como é que funciona essa relação. E geralmente você vai ser atraído por alguém oposto a você. Nós vamos ver muito, eh, a união de um sanguíneo com uma mulher fleumática, ou vice-versa, uma mulher fleumática, eh, com alguém melancólico, por exemplo. Nós vamos ver aí o colérico se unindo, por exemplo, ao fleumático. Essa relação, como é que funciona, como é que é. Então, nós vamos fazer algumas simulações, simular algumas situações de um relacionamento entre esses 4 temperamentos, que são temperamentos básicos. Lembrando que eu falei na última aula, que isso não é uma coisa não, eu sou 100% fleumático, eu sou 100%. Não, nós temos características dos 4 temperamentos, só que tem um que vai sempre predominar. E esse que predomina é aquele aonde você está mais sendo influenciado por ele, porque é a sua base emocional e comportamental. A sua base emocional e comportamental, ela é guiada, dirigida, ela no caso vai dar origem à sua personalidade. Então,
essa base sua, ela tem alguma coisa muito mais de um do que de outro, e que vai influenciar você para uma reação A, para uma reação B, para você agir de acordo com aquelas situações. Então, na próxima aula, nós vamos juntar essas pessoas para que vocês tenham uma visão mais clara naquilo que nós estamos até aqui falando. Antes de nós encerrarmos, eu gostaria que vocês agora parassem um momento e vocês clicassem aqui abaixo e se inscrevessem no canal. Se inscreva no canal, aperte o sininho das notificações e não esqueça de deixar o seu comentário. É muito importante para mim, para nós do canal, que você deixe seu comentário, que você fale se isso fez sentido para você ou não. Isso fez sentido para mim, isso não faz sentido para mim. Eu sou realmente assim, assim, isso aqui parece muito comigo. Então é muito importante que você deixe aqui abaixo os seus comentários, compartilhe esse canal para que mais pessoas sejam alcançadas, tá bom? Que Deus em Cristo abençoe você e a sua família.